Sentei-me na cadeira do fundo da sala de reuniões, como sempre. Era meu lugar designado há 3 anos, desde que mamãe morreu e tudo mudou. Meu pai nem sequer olhou na minha direção quando disse, com aquela autoridade que sempre me fazia encolher: "Silêncio. Você está aqui apenas para observar." As palavras de Luciano ecoaram pela sala como um decreto final. Todos os presentes voltaram seus olhares para mim por alguns segundos constrangedores, antes de retornarem sua atenção para ele. Eu, Brenda Almeida Santos, 32 anos, formada em administração com honras pela Universidade Federal e com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Estava ali sentada como uma espectadora em minha própria empresa familiar. Como chegamos a este ponto? Pensei, observando as faces familiares ao redor da mesa. Tio Marcos evitava meu olhar. Prima Juliana estudava suas mãos. Senhor Roberto, o velho sócio de mamãe, parecia desconfortável, mas permanecia em silêncio. Lembro-me de quando era diferente. Quando mamãe estava viva, estas reuniões eram debates vibrantes onde minha voz não apenas era ouvida, mas valorizada. Ana Santos tinha o dom de fazer cada pessoa se sentir importante, mas comigo era especial. Ela sempre dizia: "Brenda tem o olho clínico que esta empresa precisa para o futuro." Muito sensível para negócios, era como o papai me descrevia agora. Não tem o perfil de liderança da família. As palavras ainda ardiam, mesmo depois de ouvi-las centenas de vezes nos últimos 3 anos. Enquanto minha irmã Lidiane, 2 anos mais nova, participava de todas as decisões importantes, eu ficava relegada a tarefas que qualquer estagiário poderia fazer. Ela havia se formado em publicidade, trabalhado alguns anos em uma agência pequena, mas de alguma forma, aos olhos de papai, isso a qualificava mais para os negócios familiares do que meus 15 anos de experiência e especializações. A ironia me corroía por dentro. Nas reuniões mensais, eu assistia em silêncio enquanto Lidiane apresentava propostas que muitas vezes eu havia sugerido informalmente durante os almoços de domingo. Ideias que eram sistematicamente ignoradas quando vinham diretamente de mim, mas que se tornavam brilhantes insights quando saíam de sua boca. Será que ninguém mais percebe? Questionava-me, observando os outros acionistas minoritários. Tio Marcos com seus 5%, prima Juliana com 3% e senhor Roberto com 2%. Para eles, eu era apenas a filha que organizava as atas e servia café. Naquela tarde de quinta-feira, 23 de março, o ambiente estava particularmente tenso. Luciano havia convocado uma reunião extraordinária para apresentar uma proposta que, segundo ele, revolucionaria a empresa. Eu havia conseguido dar uma olhada rápida nos documentos que ele deixara sobre a mesa de seu escritório durante o almoço. O que vi me deixou extremamente preocupada. A proposta envolvia um investimento de quase R$ 2 milhões para abrir 3 novas filiais simultaneamente em cidades do interior. O problema era gritante para qualquer pessoa com conhecimento básico em análise de investimentos. A pesquisa de mercado era superficial. Os custos operacionais estavam subestimados em pelo menos 30%. E o cronograma de retorno do investimento era irrealisticamente otimista. Durante as últimas 2 semanas, desde que descobri sobre a proposta por acaso, eu havia feito minha própria análise. Trabalhando até tarde da noite no meu apartamento, revisando números, pesquisando dados demográficos, consultando relatórios econômicos disponíveis online. Os dados eram claros. A expansão naquele ritmo seria um desastre financeiro, que poderia comprometer a estabilidade que mamãe havia lutado tanto para construir. Mas eu sabia que minha opinião seria descartada antes mesmo de ser completamente expressada. Sempre era. Como vocês podem ver, Luciano começou, distribuindo cópias da proposta com a solenidade de quem estava prestes a revelar o segredo do sucesso. Chegou o momento de expandirmos significativamente nossos negócios. O mercado está aquecido, e se não agirmos agora, perderemos oportunidades valiosas para a concorrência. Observei os rostos dos outros acionistas. Tio Marcos,
sempre cauteloso com grandes investimentos, franzia as sobrancelhas ao ver os valores astronômicos. Prima Juliana folheava as páginas com expressão preocupada, seus lábios contraídos numa linha fina. Senhor Roberto, com seus 40 anos de experiência no mercado, balançava a cabeça quase imperceptivelmente. Um gesto que reconheci das épocas em que trabalhava diretamente com mamãe. Lidiane, sentada à direita de papai na mesa principal, sorria com a confiança de quem nunca havia questionado seu lugar no mundo. Usava o terno azul marinho que mamãe havia comprado para ela no ano anterior. Uma lembrança dolorosa de como nossa mãe sempre tentava nos incluir igualmente, mesmo quando papai já mostrava sinais de favoritismo. Seus cabelos loiros caíam perfeitamente sobre os ombros, e sua postura irradiava a segurança de alguém que nunca precisara lutar por reconhecimento. Aos 30 anos, ela vivia numa realidade onde sua competência era inquestionável, e minha inadequação era um fato estabelecido. Eu me mexia inquieta na cadeira, organizando mentalmente todos os argumentos que gostaria de apresentar. As cidades escolhidas para expansão tinham perfis demográficos problemáticos. Populações estagnadas, renda média em declínio, concorrência local já estabelecida há décadas. Os custos de logística para abastecer essas filiais aumentariam exponencialmente nossos gastos operacionais, sem mencionar os desafios de gestão à distância. Quando Luciano fez uma pausa para tomar água, eu me inclinei ligeiramente para frente, preparando-me para falar. Foi então que ele me lançou aquele olhar gelado que eu conhecia tão bem, uma mistura de impaciência e desdém que me fazia questionar minha própria sanidade. Brenda, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Espero que você entenda que esta é uma reunião para pessoas que realmente entendem de negócios. Você está aqui para observar e aprender. Não. As palavras me atingiram como um tapa físico. Senti o calor subir pelas minhas bochechas, minha garganta se contraindo involuntariamente. Todos na sala evitaram meu olhar, exceto Lidiane, que me observava com uma expressão que misturava pena e algo que poderia ser satisfação. O constrangimento era sufocante. Aqui estava eu, com mais educação formal em administração que qualquer pessoa naquela sala, sendo tratada como uma criança que havia falado fora de hora. Tio Marcos pigarreou, claramente desconfortável com a situação. Luciano, a Brenda tem formação sólida na área. Formação teórica, papai interrompeu bruscamente, como se as palavras deixassem um gosto amargo em sua boca. Negócios de verdade se aprendem na prática, com instinto, com coragem para tomar decisões difíceis, não com livros e diplomas na parede. A ironia da declaração era quase cômica. Luciano havia herdado sua posição na empresa através do casamento com mamãe. Ela havia sido a verdadeira visionária, a pessoa que transformara um pequeno negócio familiar numa empresa respeitada. Ele havia aprendido tudo o que sabia observando-a trabalhar. Senhor Roberto, que havia trabalhado com mamãe desde os primórdios da empresa, pareceu incomodado. Ana sempre valorizava a opinião da Brenda. Ela dizia que a menina tinha uma compreensão natural dos números que era rara. Minha esposa, Luciano disse, sua voz ficando mais dura, mais controlada. Tinha um coração generoso demais. Às vezes, ser bondoso não é ser eficiente nos negócios. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão palpável. Eu apertei as mãos no colo, tentando controlar a mistura de raiva e humilhação que crescia dentro de mim como uma tempestade. Era sempre assim. Qualquer tentativa de participação era interpretada como inadequação. Qualquer questionamento era visto como insubordinação. Como mamãe conseguiu trabalhar com ele todos esses anos? A pergunta me atormentava frequentemente. Talvez ela tivesse sido a verdadeira líder, e ele apenas um coadjuvante que agora tentava desesperadamente preencher um papel para o qual não estava qualificado. Lidiane aproveitou o momento de silêncio para brilhar, como sempre fazia. Levantou-se graciosamente e caminhou até a apresentação que papai havia preparado, seus saltos fazendo um som confiante no piso de madeira. Papai tem razão, ela disse, sua voz doce mas firme.
Brenda sempre foi mais acadêmica. Eu, por outro lado, entendo que às vezes é preciso ter coragem para investir alto e colher resultados grandes. Apontou para os gráficos coloridos que mostravam projeções otimistas de crescimento, como se fossem obras de arte dignas de admiração. Vejam aqui os números. Em 2 anos, teremos triplicado nossa presença no mercado regional. É uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Observei aquela performance com uma mistura de desespero e indignação. Lidiane falava com convicção sobre mercados que claramente não compreendia, sobre riscos que não conseguia sequer identificar. E todos pareciam hipnotizados por sua confiança, ignorando completamente a fragilidade dos argumentos que apresentava. É assim que decisões ruins são tomadas, pensei. Com carisma em vez de competência, com confiança em vez de conhecimento. Prima Juliana levantou a mão timidamente, como uma estudante hesitante numa sala de aula intimidante. E quanto aos custos de manutenção dessas filiais? O investimento inicial é substancial, mas e os gastos operacionais mensais? Era exatamente a pergunta certa. Uma pergunta que eu havia antecipado e para a qual tinha dados detalhados, análises comparativas, projeções baseadas em exemplos reais de empresas similares que haviam tentado expansões agressivas. Não consegui mais me conter. Na verdade, comecei a falar, minha voz saindo mais alta do que pretendia, carregada de 3 anos de frustração reprimida. Se olharmos os dados demográficos das cidades selecionadas. Chega! A voz de Luciano explodiu pela sala como um trovão, fazendo todos se sobressaltarem. Ele bateu o punho na mesa com tanta força que os copos d'água tremeram, um som que ecoou pelas paredes como um tiro. Já disse que você não tem voz aqui. Quem manda nesta empresa sou eu. O eco de sua explosão ainda reverberava quando ele continuou, apontando o dedo na minha direção como se eu fosse uma criança desobediente que havia transgredido uma regra fundamental. Você está aqui por piedade, Brenda. Sua mãe me fez prometer que cuidaria de você. Mas isso não significa que você pode interferir em decisões sérias. Você não tem o que é preciso para este tipo de responsabilidade. As palavras caíram sobre mim como pedradas. Cada sílaba era um golpe direto na autoestima que eu havia lutado para manter durante 3 anos de diminuição constante. Senti lágrimas queimando atrás dos meus olhos, mas me recusei terminantemente a deixá-las cair. Não ali, não na frente de todos. Mostrar fraqueza apenas confirmaria tudo o que papai sempre dissera sobre mim. Por piedade. As palavras ecoavam em minha mente. Todo esse tempo, eu havia pensado que estava ali porque era filha de Ana Santos, porque tinha direito de participar do legado familiar. Mas para Luciano, eu era apenas um fardo, uma obrigação que ele cumpria relutantemente. Lidiane riu, um som cristalino que ecoou pela sala como um sino, mas que para mim soou como vidro se estilhaçando. Ela balançou os cabelos loiros num gesto que conhecia desde nossa infância, um movimento que sempre precedia suas declarações mais cruéis. Papai tem razão, disse, sorrindo para os outros acionistas com a condescendência de alguém que nunca havia questionado sua própria superioridade. Brenda sempre foi muito emotiva para negócios. Ela deveria se contentar em ser nossa assistente administrativa. É um trabalho importante também. Assistente administrativa. As palavras ecoaram em minha mente como uma sentença, como se meus anos de estudo fossem irrelevantes, como se minha experiência não valesse nada, como se meu único valor fosse organizar papéis e servir café para pessoas que me consideravam inferior. Tio Marcos e Sr. Roberto trocaram olhares desconfortáveis, mas nenhum deles disse nada. Prima Juliana estudava suas próprias mãos, claramente constrangida, mas incapaz de tomar uma posição. O silêncio se estendia, pesado e sufocante, preenchido apenas pelo som da minha própria respiração controlada. Levantei-me lentamente, sentindo as pernas trêmulas, mas determinada a manter alguma dignidade. Minha voz, quando finalmente saiu, estava controlada, mas carregada de uma dignidade ferida que fez a sala inteira prestar atenção.
Os números mostram que essa expansão comprometerá nossa estabilidade financeira por pelo menos 5 anos, disse, olhando diretamente para papai, recusando-me a baixar os olhos. As cidades escolhidas não têm demanda demográfica suficiente para sustentar 3 filiais simultaneamente. O empréstimo necessário colocará em risco empregos de pessoas que trabalham aqui há décadas. Luciano me encarou com uma frieza que me gelou a espinha. Você terminou? Não, respondi, surpreendendo a mim mesma com minha própria coragem. A raiva finalmente havia superado o medo. Mamãe construiu esta empresa pensando em estabilidade, em crescimento sustentável. Ela jamais aprovaria um plano que colocasse em risco o futuro de... Não ouse falar por sua mãe! Ele explodiu novamente, mas desta vez havia algo mais em sua voz. Uma nota de desespero que não conseguiu disfarçar completamente. Ana confiava em mim para tomar as decisões certas. E eu estou tomando. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Lidiane, talvez tentando desviar a atenção da tensão crescente, ou simplesmente movida pela inquietação que a caracterizava, começou a mexer distraidamente numa caixa que estava sobre a mesa lateral. Era uma das caixas de pertences de mamãe que havíamos trazido do escritório dela em casa, materiais que deveríamos organizar e distribuir entre a família, mas que haviam ficado esquecidos na correria dos últimos meses. A sala inteira observou enquanto ela abria a caixa com a curiosidade impulsiva que sempre a caracterizara. Começou a retirar itens familiares, livros sobre gestão empresarial com anotações nas margens na letra meticulosa de mamãe, fotografias antigas da empresa mostrando sua evolução através dos anos, canetas douradas que ela usava para assinar contratos importantes. No fundo da caixa, entre as páginas de um livro desgastado sobre economia familiar, havia um envelope lacrado que Lidiane pegou quase sem pensar. "O que é isso?" Ela murmurou, virando o envelope nas mãos. Estava escrito, "Para ser aberto após meu falecimento. Ana Santos", na letra elegante que todos conhecíamos, mas que agora parecia carregar o peso de uma mensagem do além. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Era como se o próprio ar tivesse se espessado. Todos os olhares se voltaram para o envelope, e eu senti meu coração acelerar sem entender exatamente por quê. Havia algo sobre aquele momento que parecia predestinado, como se mamãe tivesse orquestrado esta descoberta do além. Papai, que estava de pé atrás de sua cadeira, empalideceu visivelmente. Suas mãos, que segundos antes gesticulavam com autoridade, agora tremiam ligeiramente. "Lidiane", ele disse, sua voz de repente hesitante, despida da confiança que sempre a caracterizava. "Deixe isso para depois. Vamos terminar nossa reunião primeiro." Mas Lidiane, movida pela mesma impulsividade que a havia levado a humilhar-me minutos antes, já estava rasgando o envelope. Seus olhos percorreram rapidamente o conteúdo e seu rosto mudou completamente de expressão. A confiança arrogante deu lugar à confusão, depois ao choque absoluto. "Papai!" Sua voz saiu quase num sussurro. "O que é isso?" Luciano se moveu rapidamente ao redor da mesa, tentando alcançar o papel, mas era tarde demais. Lidiane, ainda processando o que estava lendo, começou a ler em voz alta, sua voz ganhando força conforme compreendia a magnitude do documento. "Deixo para minha filha mais velha 60% das ações da empresa." As palavras ecoaram pela sala como um trovão em céu claro. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Luciano e pelo leve ranger das cadeiras conforme todos se mexiam, tentando processar o que acabavam de ouvir. 60%. Meus olhos se encontraram com os de papai, e vi ali algo que nunca havia visto antes. Medo puro e descarnado, como se seu mundo inteiro estivesse desmoronando naquele exato momento. Eu sou a acionista majoritária. A realização me atingiu como uma onda. Por 3 anos inteiros, desde a morte de mamãe, eu havia acreditado que papai controlava tudo, que eu estava ali apenas por caridade, como ele sempre fazia questão de repetir. Por 3 anos, eu havia me sentido como uma intrusa em minha própria herança. Lidiane continuou lendo,
sua voz cada vez mais firme conforme as palavras ganhavam vida na sala silenciosa. Deixo para minha filha mais velha, Brenda, 60% das ações da empresa, pois sei que ela tem a visão e a competência necessárias para liderar nosso legado familiar. Para meu marido Luciano, 20% das ações. Para Lidiane, 10%. Os 10% restantes permanecem com os demais acionistas conforme distribuição atual. A voz dela vacilou na última parte. Todos os documentos autenticados estão guardados no cofre do escritório de advocacia Carvalho em Associados e devem ser executados imediatamente após minha partida. O impacto foi devastador. Tio Marcos, prima Juliana e senhor Roberto me encaravam com expressões que variavam entre surpresa, constrangimento e algo que parecia alívio, como se finalmente peças de um quebra-cabeça complexo estivessem se encaixando. Senhor Roberto foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz carregada de uma gentileza respeitosa que eu não ouvia direcionada a mim há muito tempo. Brenda, disse senhor Roberto, levantando-se com a dignidade de seus 70 anos. Se você está disposta a assumir a liderança da empresa, você tem meu apoio total. Ana sempre soube que você era especial. Prima Juliana assentiu com vigor. Eu também apoio. Já estava preocupada com a agressividade da expansão proposta. Tio Marcos se levantou e estendeu a mão para mim. Bem-vinda de volta ao comando, sobrinha. Quando apertei sua mão, senti lágrimas queimando atrás dos meus olhos. Não de tristeza ou humilhação, como tantas vezes nos últimos 3 anos, mas de alívio, de reconhecimento, de uma sensação de pertencimento que eu havia esquecido que existia. Lidiane continuava em pé perto da mesa, o envelope original ainda em suas mãos. Ela me olhava com uma expressão complexa, misturando arrependimento, surpresa e algo que poderia ser o início de um respeito genuíno. Brenda, ela disse suavemente, eu sinto muito. Eu realmente não sabia sobre o testamento, mas isso não desculpa como te tratei, como nós te tratamos. Olhei para ela, minha irmã mais nova, que durante 3 anos havia vivido numa realidade onde sua competência era inquestionável e minha inadequação era um fato estabelecido. Parte de mim queria rejeitá-la, fazer com que ela sentisse uma fração da humilhação que eu havia experimentado. Mas uma voz na minha cabeça, uma voz que soava suspeitosamente como a de mamãe, me lembrou que família, mesmo imperfeita, ainda era família. E que liderança verdadeira não vinha de vingança, mas de construir pontes onde antes havia muros. Nós vamos precisar conversar muito, disse para ela. Sobre tudo. Mas primeiro, precisamos resolver a situação da empresa. Luciano, que havia permanecido em silêncio durante toda a troca, finalmente falou. Sua voz estava diferente, despida da autoridade que sempre caracterizava sua fala. O que você quer de mim, Brenda? Era uma pergunta carregada de significados. Ele estava perguntando sobre seu papel na empresa, mas também sobre nosso relacionamento, sobre a família, sobre como seguiríamos a partir daquele momento. Eu quero que você continue trabalhando conosco, respondi, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Esta empresa precisa de sua experiência prática, de seus relacionamentos com fornecedores e clientes. Mas como parte de uma equipe, não como um ditador. Ele assentiu lentamente, e pela primeira vez em 3 anos, vi algo parecido com vulnerabilidade em seus olhos. Os dias que se seguiram à descoberta do testamento foram como viver numa realidade paralela. A empresa que eu conhecia há 15 anos, de repente se transformou num lugar completamente diferente, onde minha voz não apenas era ouvida, mas ativamente procurada. Na manhã de segunda-feira, 27 de março, cheguei ao escritório 2 horas mais cedo que o habitual. Queria ter tempo para processar a mudança, para me sentar na cadeira de presidente e tentar assimilar que aquele lugar agora era legitimamente meu. O prédio estava silencioso, apenas o murmúrio distante dos funcionários da limpeza ecoando pelos corredores. Dona Marlene, que coordenava a equipe há 12 anos, me cumprimentou com um sorriso caloroso que parecia diferente dos anteriores, mais respeitoso,
menos condescendente. Bom dia, Brenda. Que alegria vê-la aqui tão cedo. Sua mãe também chegava sempre cedo quando queria pensar com clareza. A menção de mamãe me tocou profundamente. Durante 3 anos, havia sentido como se sua memória tivesse sido apagada da empresa, substituída pela gestão autoritária de Luciano. Mas Dona Marlene me lembrou que outras pessoas também guardavam lembranças, que a influência de mamãe ainda ecoava nos corredores. Sentei-me na sala de reuniões, ainda relutante em ocupar o escritório principal que Luciano havia tomado como seu. Espalhei sobre a mesa todos os documentos financeiros dos últimos 3 anos, determinada a entender exatamente onde estávamos como empresa e quais decisões precisavam ser tomadas. Os números contavam uma história mais complexa do que eu esperava. Luciano não havia sido um gestor incompetente. A empresa mantinha-se lucrativa e estável. Mas também não havia inovação, crescimento estratégico ou investimento em longo prazo. Era uma gestão conservadora demais, focada em manter o status quo em vez de construir o futuro. Por volta das 8 horas, comecei a ouvir os primeiros funcionários chegando. Vozes conhecidas conversando sobre o fim de semana, o barulho familiar de computadores sendo ligados, impressoras ganhando vida. Era reconfortante, mas também intimidador. Todas essas pessoas agora dependiam das minhas decisões. Luciano chegou pontualmente às 8h15, como sempre fazia. Ele parou na porta da sala de reuniões ao me ver cercada de papéis e planilhas. Hesitou por um momento, depois entrou. Sua postura era diferente, menos imponente, mais cautelosa. Brenda, disse, sua voz cuidadosa, despida da autoridade que sempre a caracterizava. Podemos conversar? Indiquei a cadeira à minha frente. Ele se sentou, e pela primeira vez em anos, éramos apenas pai e filha tentando navegar numa situação impossível. Eu sei que cometi erros, ele começou, suas mãos nervosas brincando com uma caneta. Sei que te tratei de forma injusta, mas você precisa entender. Quando sua mãe morreu, eu me senti completamente perdido. Ouvi em silêncio, observando um homem que sempre me pareceu invencível, mostrando vulnerabilidade pela primeira vez. Esta empresa era o sonho dela. Ele continuou, olhando pela janela como se pudesse ver o passado refletido no vidro. E de repente, eu estava sozinho, responsável por tudo. Tinha medo de não conseguir manter o que ela construiu. Medo não justifica a humilhação, disse, minha voz firme, mas não cruel. Eu sei que não há desculpa para isso. Ele baixou os olhos. Ana sempre disse que você era especial, que tinha um talento natural para negócios que nem eu nem Lidiane possuíamos. Acho que isso me assustava. Assustava? Você sempre foi tão parecida com ela. A mesma inteligência, a mesma capacidade de ver soluções onde outros veem problemas. Quando ela morreu, olhar para você era como... Ele pausou, procurando palavras. Era como ser lembrado constantemente do que eu havia perdido. A confissão me atingiu de forma inesperada. Durante 3 anos, eu havia assumido que Luciano me desprezava por alguma inadequação minha. Nunca havia considerado que talvez sua hostilidade viesse de sua própria dor, sua própria sensação de inadequação. Isso não justifica como você me tratou, disse, mas minha voz estava mais suave. Nem como permitiu que Lidiane me tratasse. Você está certa, não justifica. Ele levantou os olhos para me encontrar. Mas estou pedindo uma chance de consertar isso, de trabalharmos juntos. De verdade desta vez. Antes que eu pudesse responder, Lidiane apareceu na porta. Ela hesitou ao nos ver conversando, claramente insegura sobre se deveria interromper. Entre, disse gesticulando para ela. Nós todos precisamos conversar sobre como vamos seguir daqui. Lidiane se sentou, e pela primeira vez em anos, os 3 membros da família Santos estavam numa sala sem hostilidade aberta, sem competição, sem hierarquias artificiais. Brenda, Lidiane disse, eu passei o fim de semana inteiro pensando sobre sexta-feira. Sobre todas as vezes que apresentei suas ideias como minhas,
todas as vezes que ri quando papai te diminuía. Sua voz falhou um pouco. Eu sei que não posso voltar atrás, mas quero que você saiba que eu sinto muito, de verdade. Ah! Olhei para minha irmã mais nova, vendo pela primeira vez não uma rival, mas uma pessoa que também havia sido prejudicada pela dinâmica tóxica que havíamos criado em nossa família. Ela havia sido ensinada que sua competência dependia da minha incompetência, que seu valor vinha de me diminuir. Aceitar suas desculpas não significa esquecer, disse cuidadosamente. Significa escolher não deixar que o passado determine o futuro. Mas isso vai exigir trabalho real de todos nós. Eu quero isso, ela disse rapidamente. Eu quero aprender. Quero ser útil de verdade, não apenas a filha que concorda com tudo. Foi então que Marina, nossa secretária executiva há 8 anos, apareceu na porta com uma expressão preocupada. Desculpem interromper, disse. Mas o senhor Carlos Medeiros está aqui. Ele disse que tinha reunião marcada para hoje às 9 horas. Luciano empalideceu. Carlos Medeiros era nosso maior cliente, responsável por quase 30% de nossa receita anual. Era também um homem conhecido por sua impaciência e exigências específicas. Eu esqueci completamente, murmurou Luciano. Com tudo o que aconteceu sexta-feira... Qual é o assunto da reunião? Perguntei. Renovação do contrato anual. Ele vem questionando nossos preços há meses, ameaçando procurar concorrentes. Senti meu estômago se contrair. Perder Carlos Medeiros seria um golpe devastador para a empresa, especialmente agora quando precisávamos de estabilidade para navegar as mudanças de liderança. Era meu primeiro teste real como líder da empresa. Podia esconder-me atrás da experiência de Luciano, ou podia assumir a responsabilidade e provar que realmente estava pronta para liderar. Nós vamos conduzi-la juntos, decidi. Você conhece o histórico dele, eu conheço os números. Lidiane, você pode nos apoiar com a parte de apresentação? A surpresa nos rostos de ambos foi evidente, mas também vi algo mais. Esperança. A possibilidade de realmente trabalharmos como uma equipe. Quando Carlos Medeiros entrou na sala de reuniões 10 minutos depois, encontrou não apenas Luciano, como esperava, mas os 3 membros da família Santos unidos atrás de uma apresentação organizada e profissional. Carlos era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos sempre impecavelmente penteados, ternos caros e uma presença que comandava a atenção. Ele cumprimentou Luciano cordialmente, acenou para Lidiane, mas parou quando me viu na cabeceira da mesa. Brenda, disse, sua voz carregada de uma surpresa genuína. Que bom vê-la participando mais ativamente. Sua mãe sempre falava de seu potencial. A menção de mamãe me deu força. Obrigada, Sr. Medeiros. Estou ansiosa para discutir o futuro de nossa parceria. A reunião que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado. Em vez de ficar calada enquanto Luciano e o cliente negociavam, eu apresentei análises de mercado que justificavam nossos preços. Em vez de ser ignorada, minhas observações eram recebidas com interesse e respeito. Estes números são impressionantes, disse Carlos, estudando os gráficos que eu havia preparado na noite anterior. Você fez esta análise comparativa? Sim, respondi, sentindo crescer minha confiança. Comparei nossos preços com 5 concorrentes principais, ajustando por qualidade de serviço e tempo de entrega. Nossos valores estão na média do mercado, mas nossa taxa de satisfação cliente está 20% acima. Lidiane aproveitou a abertura com uma naturalidade que me surpreendeu. Estamos também desenvolvendo um programa de fidelidade para clientes de longo prazo como o senhor. Inclui descontos progressivos e serviços premium sem custo adicional. Carlos olhou para Luciano com uma expressão divertida. Parece que as meninas Santos herdaram o talento da mãe para negócios. Luciano sorriu, e pela primeira vez em anos, seu sorriso parecia genuíno quando olhava para mim. Elas sempre tiveram talento. Eu que demorei para reconhecer. A reunião terminou com Carlos renovando o contrato por 2 anos em vez do usual 1 ano, impressionado com nossa nova abordagem colaborativa.
Quando ele saiu, os três ficamos na sala em silêncio por alguns momentos, processando o que havia acontecido. Isso foi... Lidiane começou. Incrível, completei. Foi assim que deveria ser sempre. Uma semana havia se passado desde a descoberta do testamento, e eu estava começando a me acostumar com a nova rotina. Mas na tarde de quinta-feira, 2 de abril, uma ligação mudaria tudo novamente. Eu estava no escritório principal, que finalmente havia começado a ocupar, revisando contratos quando Marina apareceu com uma expressão estranha. Brenda, tenho uma ligação para você. É do Dr. Alberto Carvalho, do escritório de advocacia Carvalho em Associados. O nome me era familiar. Era o escritório que mamãe usava para questões legais da empresa. Meu coração acelerou ligeiramente. Alô, Dr. Alberto? Atendi. Brenda, que bom falar com você finalmente. A voz do advogado soava aliviada. Tenho tentado entrar em contato há alguns dias. Preciso que você venha ao escritório o mais rápido possível. Há alguns documentos importantes que sua mãe deixou para serem entregues apenas a você, pessoalmente. Que tipo de documentos? Prefiro não discutir por telefone, mas posso dizer que são relacionados à empresa e às circunstâncias específicas que poderiam surgir após o falecimento dela. Ana era uma mulher muito perspicaz. O tom misterioso me deixou intrigada e ligeiramente apreensiva. Posso ir agora? Seria perfeito. Estarei esperando. O escritório de Dr. Alberto ficava no centro da cidade, num prédio antigo, mas bem conservado. Sua sala era típica de advogado experiente. Estantes repletas de livros jurídicos, diplomas nas paredes e uma grande mesa de madeira escura que parecia ter testemunhado décadas de decisões importantes. Brenda, ele disse, levantando-se para me cumprimentar. Sinto muito que nos encontremos sob essas circunstâncias. Sua mãe era uma cliente extraordinária e uma pessoa ainda mais extraordinária. Obrigada, Dr. Alberto. O senhor mencionou documentos específicos? Ele abriu um cofre atrás de sua mesa e retirou uma pasta espessa. Ana veio aqui 6 meses antes de falecer. Disse que queria ter certeza de que certas informações chegariam até você no momento certo. Entregou-me a pasta. Ela foi muito específica. Estes documentos só deveriam ser entregues se você assumisse efetivamente o controle da empresa. Abri a pasta com mãos ligeiramente trêmulas. O primeiro documento era uma carta manuscrita com a letra familiar de mamãe. Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de começar a ler. Minha querida Brenda, se você está lendo isto, significa que finalmente descobriu sobre sua herança e assumiu seu lugar de direito na empresa. Sei que seu pai provavelmente tentou esconder o testamento. Conheço Luciano melhor que ele imagina. E nos últimos meses antes da minha morte, notei mudanças preocupantes em seu comportamento. Há coisas que você precisa saber sobre os últimos anos, sobre decisões que foram tomadas em nome da empresa, e sobre algumas pessoas que podem não ser quem aparentam ser. Incluí nesta pasta evidências de contratos questionáveis que descobri serem negociados durante minha doença, quando minha atenção estava dividida entre o tratamento e o trabalho. Parei de ler e olhei para Dr. Alberto. Minha mãe suspeitava de irregularidades? Ana era uma mulher muito observadora. Durante seus últimos meses, ela começou a notar discrepâncias em alguns relatórios financeiros, valores que não se alinhavam com contratos anteriores. Continuei lendo a carta, meu coração batendo mais rápido a cada parágrafo. Preste atenção especial ao contrato com a empresa construtora Millennium. Os valores estão superfaturados em aproximadamente R$400 mil. E há uma cláusula de exclusividade que nos impede de trabalhar com concorrentes por 5 anos. O que mais me preocupa é que este contrato foi assinado apenas 3 semanas após minha morte, mas as negociações claramente começaram antes. Investiguei discretamente e descobri que há outros contratos similares. Não consegui reunir todas as evidências antes de ficar muito doente, mas documentei tudo o que pude. Use estas informações com sabedoria, minha filha. A verdade é importante, mas também é importante como você escolhe usá-la. Havia mais documentos na pasta. Cópias de e-mails,
planilhas comparativas de preços e até mesmo algumas fotografias. Uma foto em particular me chamou a atenção. Luciano apertando a mão de um homem elegante num restaurante caro, ambos sorrindo. Doutor Alberto, o senhor conhece este homem na foto com meu pai? Ele ajustou os óculos e examinou a imagem. Sim, é Rodrigo Millennium, dono da construtora. Um empresário, digamos, controverso. Já foi investigado algumas vezes por superfaturamento, mas nunca foi formalmente acusado. Senti meu estômago se contrair. E minha mãe descobriu isso? Ana tinha suas fontes. Ela sempre foi muito cuidadosa com quem a empresa se associava. Quando descobriu sobre as negociações deste contrato durante sua doença, começou a documentar tudo. Continuei folheando os documentos. Havia evidências de outros contratos questionáveis, empresas de fornecimento que cobravam 50% acima do mercado, acordos de consultoria com pessoas que aparentemente nunca prestaram serviços efetivos. O mais perturbador era que muitos desses contratos tinham a assinatura de Luciano, mas também uma segunda assinatura que eu reconhecia, Lidiane. Doutor Alberto, disse apontando para as assinaturas. Minha irmã estava envolvida? Ana acreditava que Lidiane não compreendia completamente o que estava assinando, que confiava cegamente no pai. Mas, tecnicamente, como ela tinha procuração para alguns assuntos, as assinaturas são válidas. Fechei a pasta, sentindo-me sobrecarregada. Em uma semana, eu havia descoberto que era a verdadeira dona da empresa. Havia começado a reconstruir relacionamentos familiares e agora descobria que possivelmente havíamos sido vítimas de contratos fraudulentos por anos. Há mais uma coisa, disse Dr. Alberto, retirando um envelope menor. Ana deixou instruções específicas sobre esta informação adicional. Dentro do envelope havia um nome e endereço. Helena Rodrigues, Restaurant Le Jardin, hoje às 18 horas. Quem é Helena? Uma antiga funcionária da empresa que presenciou algumas situações importantes. Ana combinou com ela que, se algo acontecesse, Helena deveria contar a você o que sabia, mas apenas se você procurasse ativamente pela verdade. Olhei o relógio. Eram 4:30 da tarde. Doutor Alberto, posso confiar nas informações que minha mãe reuniu? Ana era meticulosa. Ela nunca faria acusações sem evidências sólidas, mas também era justa. Se há problemas, ela queria que você tivesse todas as informações para tomar as decisões certas. O Restaurant Le Jardin era um estabelecimento discreto, conhecido por sua culinária francesa e ambiente reservado. Quando perguntei por Helena, a hostess me conduziu a uma mesa no fundo, onde uma mulher de aproximadamente 50 anos me aguardava. Helena era elegante, com cabelos grisalhos presos num coque simples e olhos inteligentes que me examinaram cuidadosamente quando me aproximei. Você deve ser Brenda, disse, levantando-se para me cumprimentar. Tem os olhos da sua mãe. Sou Helena Rodrigues. Trabalhei como assistente executiva da empresa por 8 anos, até 6 meses após a morte de Ana. Por que você saiu? Porque não conseguia mais fingir que não via o que estava acontecendo. Ela respondeu diretamente. Ana me pediu para vigiar certas situações após sua morte. O que presenciei me deixou tão desconfortável que precisei sair. Sentamos e ela imediatamente foi ao ponto. Sua mãe descobriu os contratos superfaturados 3 semanas antes de morrer. Ela estava furiosa, mas também muito fraca. Pediu para eu começar a documentar tudo discretamente. E você documentou? Helena abriu uma bolsa pequena e retirou um envelope. Fotos, cópias de e-mails que Luciano pensava ter deletado, registros de conversas telefônicas. Ana instalou um sistema de gravação em seu próprio escritório antes de morrer. Minha cabeça estava girando. Gravações? Legalmente, como dona da empresa, ela tinha direito. As conversas que seu pai teve naquele escritório após a morte dela foram todas gravadas. Ela me entregou um pequeno dispositivo de áudio. A gravação mais importante está aqui. É de uma conversa entre Luciano e Rodrigo Millennium, 2 semanas após o funeral. Coloquei os fones de ouvido com mãos trêmulas e apertei play. A voz de papai ecoou em meus ouvidos clara e inconfundível. Rodrigo,
Precisamos ser cuidadosos daqui para frente. Com Ana morta, tenho controle total, mas não posso dar a impressão de que algo mudou drasticamente. Relaxe, Luciano. Os contratos estão assinados por 5 anos. Mesmo que alguém questione, não há nada tecnicamente ilegal. E quanto à minha compensação? Como combinamos? 15% de todos os valores retornam para você através da empresa de consultoria da sua prima. Limpo, sem rastros diretos. Parei a gravação sentindo náusea. Luciano não estava apenas sendo enganado por empresários inescrupulosos. Ele era um participante ativo num esquema de corrupção. A mais, disse Helena gentilmente. Mas acho que você já ouviu o suficiente por hoje. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Porque Ana me salvou quando eu mais precisei. Quando meu marido morreu e eu fiquei com 2 filhas pequenas, ela me deu uma oportunidade quando ninguém mais daria. Ver o que está acontecendo com o legado dela. Helena pausou, emocionada. Ela não merece isso. Voltei para casa naquela noite com mais informações do que conseguia processar. Tinha evidências de que Luciano estava se beneficiando financeiramente de contratos prejudiciais à empresa. Tinha gravações que poderiam não apenas destruir sua reputação, mas resultar em consequências legais sérias. Mas também tinha uma família que, pela primeira vez em 3 anos, estava começando a se reunir. Tinha um pai que havia admitido seus erros e demonstrado vontade de mudar. Tinha uma irmã que estava genuinamente se esforçando para construir uma relação respeitosa. O que mamãe realmente queria que eu fizesse com essas informações? A resposta veio na manhã seguinte, quando eu teria que escolher entre justiça e misericórdia, entre verdade e harmonia familiar. Na manhã de sexta-feira, 3 de abril, acordei com uma clareza mental que não sentia há semanas. Durante toda a noite, havia ponderado sobre as evidências, sobre as implicações das gravações, sobre o que realmente significava liderar com integridade. Cheguei ao escritório às 7 horas, carregando comigo a pasta de documentos e o dispositivo de áudio. Precisava de um plano que protegesse a empresa sem necessariamente destruir minha família. Por volta das 9 horas, quando Luciano e Lidiane chegaram, convoquei uma reunião familiar urgente. Eles entraram na sala com expressões curiosas, ainda na lua de mel de nossa recém-descoberta harmonia. Precisamos conversar sobre alguns contratos da empresa. Comecei, mantendo minha voz calma e profissional. Luciano se acomodou na cadeira. Claro, algum problema específico? Abri a pasta e retirei o primeiro documento. O contrato com a construtora Millennium. Você pode me explicar como chegamos a esses valores? Vi uma mudança sutil na expressão de Luciano. Um enrijecimento quase imperceptível. Um alerta nos olhos que confirmou minhas suspeitas. São valores de mercado, ele disse, mas sua voz soava ligeiramente forçada. Rodrigo sempre foi um fornecedor confiável. Confiável o suficiente para justificar pagar 40% acima dos concorrentes? Perguntei, colocando na mesa uma planilha comparativa. Lidiane olhou para os números franzindo as sobrancelhas. Papai, estes valores realmente parecem altos. O serviço da Millennium é superior. Luciano respondeu, mas estava ficando visivelmente desconfortável. Nem tudo se resume ao preço mais baixo. Foi então que coloquei o dispositivo de áudio sobre a mesa. Papai, antes de continuarmos esta conversa, há algo que você gostaria de me contar sobre sua relação com Rodrigo Millennium? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luciano fitou o dispositivo como se fosse uma cobra venenosa, e sua face empalideceu gradualmente. Brenda, eu não sei do que você está falando. Então você não se importaria de ouvir uma gravação? Apertei o play. A voz dele ecoou pela sala. Rodrigo, precisamos ser cuidadosos daqui para frente. Com Ana morta, tenho controle total. O impacto foi imediato. Lidiane recuou na cadeira como se tivesse levado um tapa, seus olhos alternando entre o dispositivo e o rosto cada vez mais pálido de Luciano. Onde você conseguiu isso? Sua voz saiu como um sussurro. Mamãe instalou um sistema de gravação antes de morrer. Ela suspeitava que algo estava errado. Pausei a gravação. Há mais, papai. Muito mais.
Lidiane finalmente encontrou sua voz. Papai, o que significa sua compensação? O silêncio de Luciano foi mais revelador que qualquer confissão. 15%, murmurei. 15% de todos os contratos superfaturados voltavam para você. Brenda? Ele começou, mas sua voz falhou. Quanto? Perguntei diretamente. Quanto dinheiro você recebeu às custas da empresa que mamãe construiu? Lidiane se levantou bruscamente. Eu assinei alguns desses contratos, papai. Você me fez cúmplice sem que eu soubesse. Você não sabia de nada, Luciano disse rapidamente. Mas envolveu! Explodi. Envolveu Lidiane, envolveu a empresa, envolveu a memória de mamãe. Luciano afundou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Aproximadamente R$300 mil nos últimos 2 anos. O número ecoou pela sala como uma sentença. R$300 mil que poderiam ter sido investidos na empresa, nos funcionários, no futuro. Por quê? Perguntei, minha voz agora mais controlada. Por que você fez isso? No começo não foi planejado, ele disse, sua voz trêmula. Rodrigo me procurou pouco depois do funeral. Eu estava devastado, confuso. O dinheiro extra me dava segurança. E onde está esse dinheiro? Parte eu usei para despesas pessoais. Parte está numa conta separada. A verdade estava se cristalizando. A hostilidade de Luciano em relação à minha participação não era apenas proteção excessiva. Era autopreservação. O que você vai fazer? Luciano perguntou finalmente. O que eu deveria fazer, disse lentamente, é chamar a polícia e processar você por apropriação indébita. Ele assentiu, aceitando a possibilidade. Mas não é isso que eu vou fazer. Tanto Luciano quanto Lidiane me olharam com surpresa. Vou dar a você uma chance de se redimir. Uma única chance. Caminhei até a janela. Primeiro, você vai devolver integralmente os R$300 mil para a empresa. Eu concordo, ele disse imediatamente. Segundo, você vai trabalhar comigo para rescindir todos os contratos fraudulentos e renegociar com fornecedores honestos. Sim. Terceiro, você vai renunciar a qualquer posição executiva. Pode continuar como consultor, mas as decisões finais serão minhas. Eu entendo. E quarto, você vai procurar ajuda profissional, terapia, aconselhamento, o que for necessário para entender por que fez essas escolhas. Lidiane se levantou. Brenda, e quanto a mim? Você vai me ajudar a reconstruir a empresa da forma certa, vai usar seu talento para marketing para restaurar nossa reputação e vai aprender, junto comigo, como tomar decisões éticas mesmo quando é difícil. Ela assentiu vigorosamente. Eu quero isso. Quero fazer a coisa certa. Voltei-me para Luciano. Esta é sua única chance. Se eu descobrir qualquer outra irregularidade, qualquer outra mentira, não haverá segunda oportunidade. Entendido? Entendido, ele disse. E pela primeira vez em anos, sua voz carregava humildade genuína. Nos dias que se seguiram, descobri que implementar mudanças era muito mais complexo do que simplesmente decidir fazê-las. A primeira grande resistência veio de uma fonte inesperada: os próprios fornecedores corruptos. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo Millennium apareceu no escritório sem aviso prévio. Era um homem de aparência imponente, terno caro, sorriso predatório. Quando Marina anunciou sua chegada, senti meu estômago se contrair. Senhorita Santos? Ele disse ao entrar em minha sala, sua voz melosa carregada de condescendência. Que prazer finalmente conhecer a nova administradora. A palavra administradora saiu de sua boca como se fosse um insulto disfarçado. Senhor Millennium, respondi, mantendo minha voz profissional. Não me lembro de termos marcado uma reunião. Ah, mas precisamos conversar, ele disse, sentando-se sem ser convidado. Sobre nossa parceria de longo prazo. Seu pai e eu temos um entendimento muito produtivo. Havia, corrigi. Estamos revisando todos os contratos para garantir que estejam alinhados com nossos novos padrões éticos. Seu sorriso falou. Entendo.
uma jovem idealista assumindo os negócios. Mas você precisa entender, querida, que negócios reais funcionam de forma diferente da teoria acadêmica. A condescendência em sua voz me irritou profundamente, mas mantive a compostura. Nossos novos padrões incluem transparência total nos preços e processos de seleção competitiva, disse firmemente. Isso seria lamentável, ele respondeu, sua voz ganhando uma edge mais dura. Especialmente considerando certas informações que possuo sobre decisões passadas desta empresa. Era uma ameaça mal disfarçada. Ele estava sugerindo que poderia expor Luciano se perdêssemos o contrato. Senhor Millennium, disse, levantando-me e caminhando até a porta. Agradeço sua visita, mas não temos mais nada a discutir. Nosso departamento jurídico entrará em contato sobre a rescisão do contrato. Ele se levantou lentamente, seu rosto mostrando uma mistura de raiva e surpresa. Claramente não estava acostumado a ser dispensado, especialmente por uma mulher jovem. Você vai se arrepender disso, disse ao sair. Esta cidade é menor do que você imagina. Depois que ele saiu, minhas mãos tremiam ligeiramente. Enfrentar a corrupção na teoria era uma coisa. Lidar com intimidação real era completamente diferente. Luciano apareceu na porta alguns minutos depois, claramente agitado. Brenda, Rodrigo acabou de me ligar. Ele está furioso. Disse que vai espalhar rumores sobre irregularidades na empresa se rescindirmos o contrato. Deixe ele tentar, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Temos as gravações. Se ele tentar nos chantagear, podemos expor a própria corrupção dele. Mas e a reputação da empresa? E os outros clientes? Era uma preocupação válida. Se Rodrigo começasse a espalhar rumores, mesmo que fossem falsos, poderiam prejudicar nossos negócios. Então vamos ser proativos, decidi. Vamos chamar uma reunião com todos os nossos principais clientes e explicar as mudanças que estamos implementando. Transparência total. A ideia assustava Luciano. Isso não vai chamar atenção demais para os problemas passados? Prefiro controlar a narrativa do que deixar que outros a controlem por nós. Nos dias seguintes, enfrentamos mais resistência. 2 outros fornecedores questionáveis tentaram renegociar para manter seus contratos superfaturados. Um deles, uma empresa de material de escritório, enviou um advogado ameaçando o processo por quebra de contrato. Talvez devêssemos ir mais devagar, sugeriu Lidiane numa reunião familiar tensa. Fazer as mudanças gradualmente para não criar tanto conflito. Não, respondi firmemente. Mudanças graduais permitem que a corrupção se reorganize. Tem que ser rápido e definitivo. Mas a pressão estava cobrando seu preço. Eu estava dormindo mal, comendo menos, constantemente preocupada com a próxima ameaça ou obstáculo. Foi Sr. Roberto quem me ofereceu a perspectiva de que eu precisava. Brenda? Ele disse durante uma conversa particular em sua casa. Você sabe que Ana enfrentou resistência similar quando começou a implementar seus padrões éticos há 20 anos? Ela enfrentou? Claro. Havia fornecedores que tentaram intimidá-la, concorrentes que espalharam rumores, até mesmo funcionários que resistiram às mudanças. Mas ela persistiu porque sabia que era o caminho certo. Ele me mostrou uma foto antiga de mamãe numa reunião empresarial, cercada de homens de ternos sisudos, todos parecendo desconfortáveis. Esta foto foi tirada quando ela recusou um acordo que teria dado muito dinheiro à empresa, mas teria comprometido nossos valores. Metade dos presentes achava que ela estava louca. E o que aconteceu? A empresa cresceu mais devagar no primeiro ano, mas construiu uma reputação sólida que eventualmente atraiu clientes muito melhores. Ana sempre dizia que integridade era um investimento de longo prazo. A conversa me deu renovada determinação, mas também me fez perceber que precisava de mais apoio. Decidi que não podia enfrentar esta transformação sozinha. Precisava construir uma rede de apoio dentro e fora da empresa. Minha primeira parada foi a Associação Comercial da cidade. Marquei uma reunião com a presidente, doutora Carmen Mendes,
uma empresária respeitada que conhecia nossa família há anos. Brenda, ela disse quando me recebeu em seu escritório elegante. Ouvi dizer que você assumiu a liderança da empresa. Como você está se adaptando? Na verdade, vim procurar conselhos, admiti. Estamos implementando algumas mudanças significativas e enfrentando resistência. Expliquei a situação em termos gerais, sem mencionar detalhes específicos da corrupção. Doutora Carmen ouviu atentamente, fazendo perguntas perspicazes. O que você está descrevendo, disse finalmente, é uma transformação cultural. E isso nunca é fácil, mas é necessário. Ela me conectou com outros empresários que haviam passado por reformas similares. Há um grupo informal de CEOs que se reúne mensalmente para discutir desafios éticos nos negócios. Você deveria participar. A primeira reunião do grupo foi reveladora. Descobri que muitas empresas familiares enfrentavam dilemas similares: resistência a mudanças, conflitos entre gerações, pressões para manter práticas questionáveis. A chave, disse um empresário mais experiente, é ter paciência com o processo, mas não com a falta de integridade. As pessoas precisam de tempo para se adaptar, mas as práticas erradas precisam parar imediatamente. Dentro da empresa, comecei a construir apoio entre os funcionários. Organizei reuniões departamentais onde expliquei as mudanças que estávamos implementando e por quê. Vocês podem ter notado algumas mudanças recentes, disse numa reunião com toda a equipe. Estamos revisando nossos processos para garantir que tudo o que fazemos reflita os valores que minha mãe construiu nesta empresa. As reações foram mistas. Alguns funcionários mais antigos pareciam aliviados. Aparentemente, muitos haviam notado irregularidades, mas não sabiam como abordar o assunto. Outros pareciam nervosos, talvez preocupados que as mudanças pudessem afetar seus empregos. José Carlos, nosso gerente de operações há 15 anos, me procurou após a reunião. Dona Brenda, disse hesitantemente, posso falar com a senhora em particular? Claro, José Carlos. É que... Bem, nos últimos anos, alguns de nós notamos coisas estranhas. Contratos que pareciam caros demais, fornecedores que não entregavam a qualidade prometida. Mas o senhor Luciano não gostava quando questionávamos. E agora? Agora a senhora está perguntando nossas opiniões, querendo melhorar as coisas. É como se a dona Ana tivesse voltado. A comparação com mamãe me emocionou mais do que esperava. José Carlos, eu quero que você e a equipe se sintam à vontade para trazer qualquer preocupação diretamente para mim. Parte do que estamos mudando é criar uma cultura onde questionamentos são bem-vindos. Gradualmente, comecei a receber mais feedback dos funcionários. Maria, da contabilidade, mencionou discrepâncias que havia notado, mas nunca relatado. Paulo, das vendas, sugeriu fornecedores alternativos que ele conhecia serem mais confiáveis. É incrível, comentei com Lidiane. Quantas pessoas tinham informações úteis, mas nunca se sentiram autorizadas a compartilhar. Papai sempre foi muito... controlador, ela admitiu. Acho que as pessoas tinham medo de contradizê-lo. Lidiane estava se mostrando uma aliada valiosa na transformação. Sua experiência em publicidade estava sendo crucial para gerenciar nossa imagem pública durante as mudanças. Precisamos de uma campanha proativa, ela sugeriu. Em vez de esperar que rumores se espalhem, vamos anunciar nossas mudanças como algo positivo. Desenvolvemos uma estratégia de comunicação que enfatizava nosso compromisso renovado com transparência e qualidade. Enviamos cartas personalizadas para todos os clientes principais, explicando nossas novas políticas. A resposta foi surpreendentemente positiva. Carlos Medeiros ligou para dizer que estava impressionado com a liderança proativa. Outros clientes expressaram apreciação pela transparência. Mas nem tudo estava indo suavemente. 3 semanas após o início das mudanças, enfrentamos nossa primeira crise real. Na manhã de segunda-feira, 24 de abril, Marina entrou no meu escritório com uma expressão preocupada. Brenda, temos um problema.
A obra da filial da construtora São Pedro parou completamente. São Pedro era nosso novo fornecedor de construção, escolhido após uma seleção competitiva rigorosa para substituir Millennium. Eles haviam começado a reforma de uma de nossas instalações há 2 semanas. Por que pararam? Problemas com licenças. Aparentemente há questionamentos sobre alguns documentos que foram aprovados há meses. Meu estômago se contraiu. Questionamentos de quem? Da prefeitura. Especificamente, do departamento dirigido pelo irmão de Rodrigo Millennium. A situação se clarificou imediatamente. Rodrigo estava usando conexões políticas para sabotar nossos novos fornecedores. Liguei imediatamente para o dono da São Pedro, Sr. Antônio. Senhor Antônio, sou Brenda Santos. Soube sobre os problemas com as licenças. Ah, Dona Brenda. Sua voz soava frustrada. É uma situação estranha. Documentos que foram aprovados meses atrás de repente têm irregularidades. Nunca vi nada assim. Você acredita que isso possa ser retaliação? Olha, não quero fazer acusações, mas o timing é muito conveniente. Logo depois que assumimos o contrato que era da Millennium, o que precisamos fazer para resolver isso? Posso reapresentar todos os documentos, mas vai demorar semanas, e não há garantia de que não vão encontrar outras irregularidades. Desliguei o telefone sentindo uma mistura de raiva e preocupação. Rodrigo estava escalando sua campanha de retaliação. Chamei uma reunião de emergência com Luciano e Lidiane. A situação está se complicando, expliquei. Rodrigo está usando conexões políticas para sabotar nossos novos fornecedores. Luciano pareceu genuinamente preocupado. Brenda, talvez devêssemos reconsiderar. Rodrigo tem muitas conexões na cidade. Ele pode causar muito dano. Você está sugerindo que voltemos atrás? Que aceitemos a corrupção para evitar problemas? Não, mas talvez haja uma forma de resolver isso sem tanto conflito. Lidiane, surpreendentemente, tomou meu lado. Não, papai. Se cedermos agora, vamos estar sempre vulneráveis à chantagem. Temos que enfrentar isso. Mas como? Perguntou Luciano. Foi então que me lembrei dos conselhos que havia recebido do grupo de CEOs. Uma das empresárias havia mencionado como lidou com corrupção municipal, exposição pública estratégica. Vamos tornar isso público. Decidi. Se Rodrigo quer jogar sujo, vamos mostrar a todos na cidade exatamente que tipo de empresário ele é. Isso não vai ser perigoso? Perguntou Lidiane. Mais perigoso que permitir que ele continue controlando nossa empresa através de ameaças? Passei o resto do dia elaborando uma estratégia. Primeiro, documentamos cuidadosamente toda a situação. E-mails, cronogramas, evidências da conexão entre Rodrigo e o funcionário da prefeitura que estava bloqueando nossas licenças. Depois, preparei um dossiê completo sobre os contratos fraudulentos anteriores, incluindo evidências das gravações, omitindo a parte que incriminava Luciano para proteger minha família. Na manhã seguinte, marquei reuniões com 3 pessoas: o editor do jornal local, a presidente da associação comercial e o promotor público responsável por casos de corrupção. A primeira reunião foi com o editor, Sr. Paulo Henrique, um jornalista experiente que conhecia bem os problemas de corrupção local. Senhora Santos, ele disse após revisar meus documentos. Estas são acusações sérias. Você tem certeza de que quer se expor desta forma? Tenho certeza de que quero que a verdade seja conhecida. E você entende que isso pode resultar em retaliação ainda maior? Entendo. Mas também entendo que se não enfrentarmos isso agora, a corrupção vai continuar prejudicando empresas honestas por anos. Ele estudou os documentos por mais alguns minutos. Vou precisar verificar essas informações de forma independente antes de publicar qualquer coisa. Claro! Tenho nomes de pessoas dispostas a confirmar os fatos. A reunião com a promotora pública, doutora Fernanda Oliveira, foi ainda mais intensa. Estas gravações, ela disse, ouvindo os áudios que eu havia editado cuidadosamente, são evidência de crimes contra a administração pública, se pudermos provar que envolvem funcionários municipais.
As licenças da São Pedro foram bloqueadas pelo irmão de Rodrigo Millennium imediatamente após perdermos o contrato. Isso não pode ser coincidência. Vou abrir uma investigação preliminar, mas preciso avisá-la de que isso pode se tornar muito complicado. Pessoas poderosas podem estar envolvidas. Doutora Fernanda, minha mãe construiu nossa empresa baseada em integridade. Não posso permitir que ela seja destruída por corrupção. No final da semana, a história havia ganhado força própria. O jornal local publicou um artigo detalhado sobre irregularidades em contratos municipais. A promotoria anunciou uma investigação formal. A associação comercial emitiu uma declaração apoiando práticas comerciais transparentes. A reação foi imediata e polarizada. Muitos empresários nos apoiaram publicamente, cansados da cultura de corrupção que há anos prejudicava negócios honestos. Funcionários municipais íntegros começaram a se manifestar sobre pressões que sofriam para aprovar contratos questionáveis. Mas também enfrentamos retaliação. Nossa empresa foi selecionada para uma auditoria fiscal completa. Alguns clientes menores, possivelmente pressionados, cancelaram contratos. Estamos fazendo a coisa certa? Perguntou Lidiane numa reunião familiar tensa. Sim, respondi sem hesitar. Mas isso não significa que será fácil. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida profissional. A auditoria fiscal era claramente persecutória. Auditores chegavam sem aviso, faziam perguntas repetitivas sobre transações normais, pareciam determinados a encontrar irregularidades onde não existiam. É intimidação pura, disse nosso contador, Sr. Miguel, após o 3º dia de auditoria. Nunca vi nada assim. Eles estão revisando nota fiscal por nota fiscal dos últimos 5 anos. Pior ainda, rumores começaram a circular pela cidade de que nossa empresa estava sob investigação por fraude. Era tecnicamente verdade. Estávamos sendo auditados, mas a implicação era completamente distorcida. Perder 3 clientes menores numa semana. Nosso faturamento caiu 15% quase da noite para o dia. Brenda, Luciano disse numa reunião particularmente tensa. Talvez devêssemos considerar algum tipo de acordo com Rodrigo. Podemos estar perdendo mais do que ganhamos com esta guerra. Não é uma guerra, corrigi. É uma questão de princípios. Mas os princípios vão pagar os salários dos funcionários se continuarmos perdendo clientes? Era uma pergunta válida que me mantinha acordada à noite. Eu estava colocando em risco empregos de pessoas inocentes para lutar contra a corrupção? Foi José Carlos quem me deu uma perspectiva diferente. Dona Brenda, ele disse depois de uma reunião departamental onde eu havia explicado nossa situação financeira. Posso falar em nome da equipe? Claro. Nós sabemos que as coisas estão difíceis, mas também sabemos por que estão difíceis. E preferimos trabalhar numa empresa que faz a coisa certa, mesmo quando é custoso, do que numa empresa que ganha dinheiro de forma errada. Maria da Contabilidade assentiu vigorosamente. Meu filho estuda administração na universidade. Sempre digo para ele que integridade é mais importante que lucro fácil. Como posso ensinar isso se não trabalho num lugar que pratica isso? O apoio dos funcionários me fortaleceu, mas a pressão continuava intensa. A situação chegou ao clímax numa quinta-feira chuvosa do início de maio. Eu estava trabalhando tarde quando Marina ligou, claramente agitada. Brenda, você precisa vir aqui imediatamente. Há algo estranho acontecendo. O quê? Alguém forçou a entrada no depósito dos documentos arquivados. Não roubaram nada, mas mexeram em tudo. Cheguei ao escritório para encontrar a polícia já no local. O depósito estava em caos, arquivos espalhados pelo chão, gavetas abertas, papéis por toda parte. Não conseguimos identificar o que foi roubado, disse o investigador. Parece que estavam procurando algo específico. Meu sangue gelou. Os documentos originais que mamãe havia compilado estavam naquele depósito. As evidências físicas dos contratos fraudulentos, as fotografias, os e-mails impressos. Corri para o arquivo específico onde guardávamos os documentos legais.
A pasta havia sido removida. Levaram evidências importantes. Disse ao investigador. Que tipo de evidências? Expliquei brevemente sobre os documentos relacionados aos contratos fraudulentos. O investigador franziu as sobrancelhas. Isso muda a natureza do crime. Não foi um furto aleatório. Foi busca e apreensão ilegal de evidências. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada. Senhora Santos, aqui é Rodrigo Millennium. Acho que precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Ah, mas temos. Especialmente agora que certas evidências não estão mais disponíveis para usar contra pessoas inocentes. A ameaça implícita era clara. Ele estava assumindo responsabilidade pelo roubo. Senhor Millennium, se você está confessando um crime, não estou confessando nada. Estou apenas sugerindo que talvez seja a hora de encontrarmos uma solução mutuamente benéfica para nossos mal-entendidos. Não há mal-entendidos. Há práticas ilegais que estão sendo investigadas. É isso que você acha? Porque eu acho que há uma jovem empresária inexperiente que está destruindo uma empresa familiar por idealismo ingênuo. Sua voz ganhou uma ed mais dura. Deixe-me ser claro, senhora Santos. Esta cidade tem memória longa. Empresas que criam problemas para pessoas importantes tendem a enfrentar dificuldades duradouras. Era uma ameaça explícita. Senhor Millennium, esta conversa está sendo gravada, e você acabou de fazer ameaças criminais contra minha empresa. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por vários segundos. Você é mais esperta do que imaginei, ele disse finalmente. Mas inteligência sem experiência pode ser perigosa, especialmente quando há tantas pessoas dependendo de suas decisões. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, mas também com uma clareza renovada. Rodrigo havia escalado a situação além do ponto de retorno. Agora era uma questão de sobrevivência. Na verdade, eu havia antecipado a possibilidade de que nossas evidências físicas fossem comprometidas. Ainda me lembrava dos conselhos do grupo de CEOs sobre sempre ter backups de informações sensíveis. Todas as evidências importantes haviam sido digitalizadas e armazenadas em múltiplas localidades seguras. Além disso, Helena havia mantido cópias separadas de tudo o que documentara. Mais importante, as gravações originais nunca estiveram no depósito da empresa. Estavam num cofre no escritório de Dr. Alberto. Na manhã seguinte ao roubo, convoquei uma coletiva de imprensa. Ontem à noite, anunciei para os jornalistas reunidos. Nossa empresa foi vítima de um crime destinado a destruir evidências de corrupção que estávamos cooperando em fornecer às autoridades. Pausei para deixar a implicação ser absorvida. Felizmente, todas as evidências importantes foram previamente copiadas e estão seguras. A investigação continua e não seremos intimidados por ameaças ou crimes. O impacto foi imediato. A história ganhou atenção regional. Jornais de cidades vizinhas começaram a investigar a rede de corrupção em contratos municipais. Um programa de televisão sobre crimes corporativos solicitou uma entrevista. Mais importante, outros empresários começaram a se manifestar. Descobrimos que Rodrigo havia usado táticas similares contra várias outras empresas ao longo dos anos. Muitas haviam cedido às pressões. Algumas estavam dispostas a testemunhar agora que alguém havia tomado uma posição pública. É como se você tivesse destampado uma panela de pressão, comentou doutora Carmen Mendes numa reunião da Associação Comercial. Há anos empresários honestos vinham sendo prejudicados, mas ninguém queria ser o primeiro a falar. A investigação da promotoria se expandiu rapidamente. Com múltiplas empresas fornecendo evidências, o padrão de corrupção se tornou inegável. Em menos de 2 semanas, Rodrigo Millennium foi indiciado por formação de quadrilha, corrupção ativa e coação no curso do processo. Seu irmão na prefeitura foi afastado do cargo. 3 outros funcionários municipais foram suspensos. Mas a vitória teve um preço. Com a rede de corrupção exposta e desmantelada, nossa empresa enfrentou uma situação paradoxal. Por um lado, nossa reputação de integridade estava estabelecida.
Por outro, tínhamos que reconstruir completamente nossa base de fornecedores e lidar com a instabilidade financeira causada pela guerra contra a corrupção. Perdemos quase 30% da receita nos últimos 2 meses, relatou nossa contadora numa reunião de diretoria no final de maio. Mas ganhamos credibilidade que vale muito mais que isso a longo prazo, argumentou Lidiane, que havia se tornado uma defensora feroz de nossa nova abordagem. Ela estava certa, mas credibilidade não pagava salários imediatamente. Foi preciso tomar decisões difíceis. Implementamos um programa de redução temporária de salários, começando comigo, que cortei meu próprio salário em 40%. Adiamos alguns investimentos planejados. Negociamos prazos estendidos com fornecedores compreensivos, mas também começamos a ver os benefícios de nossa posição. Carlos Medeiros não apenas renovou seu contrato, mas o expandiu significativamente. Quero trabalhar com uma empresa que demonstra ter princípios, disse ele. É uma garantia de qualidade que não encontro em outros lugares. Novos clientes começaram a nos procurar, atraídos especificamente por nossa reputação de transparência. Uma grande rede de supermercados nos contratou explicitamente porque queriam fornecedores com práticas éticas verificáveis. O mais surpreendente foi uma ligação que recebi em junho. Senhora Santos, aqui é Dr. Fernando Ribeiro, da construtora Ribeiro em Associados. Reconheci o nome. Era uma das maiores construtoras do estado, conhecida por projetos de alta qualidade. Dr. Fernando, em que posso ajudá-lo? Na verdade, gostaríamos de discutir a possibilidade de uma parceria. Ouvimos sobre sua empresa através dos noticiários recentes e ficamos impressionados com sua posição ética. A reunião que se seguiu foi surreal. Dr. Fernando explicou que sua empresa havia estado procurando parceiros locais confiáveis para expandir operações na nossa região. O problema, disse ele, é que há anos a região estava dominada por empresas com práticas questionáveis. Não queríamos nos associar com isso. E agora? Agora há uma empresa que provou que é possível fazer negócios de forma ética, mesmo enfrentando pressão para fazer o contrário. Isso é exatamente o tipo de parceiro que procuramos. A parceria com Ribeiro em Associados não apenas compensou nossas perdas financeiras, mas abriu possibilidades de crescimento que nunca havíamos considerado. Paralelo à transformação da empresa, nossa dinâmica familiar também estava mudando de formas profundas e às vezes inesperadas. Luciano havia cumprido religiosamente todos os termos de nosso acordo. Os R$300 mil foram devolvidos integralmente. Ele estava frequentando terapia 2 vezes por semana com um psicólogo especializado em questões familiares e éticas empresariais. Mas a verdadeira mudança ia além do cumprimento mecânico de obrigações. Brenda, ele disse numa conversa particular em julho, eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Por não me destruir quando você poderia ter feito isso. Por me dar a chance de me redimir. Olhei para meu pai, vendo um homem genuinamente transformado. A arrogância havia sido substituída por humildade. A defensividade havia dado lugar à reflexão. A terapia tem me ajudado a entender por que fiz as escolhas que fiz. Ele continuou. Não foram apenas ganância ou oportunismo. Foram medo, insegurança, a necessidade desesperada de provar que conseguia manter o que Ana havia construído. E agora? Agora entendo que tentar manter algo através de meios desonestos é, na verdade, destruí-lo. Ana não teria ficado orgulhosa de uma empresa rica através de corrupção. Ela ficaria orgulhosa de uma empresa íntegra, mesmo que menor. A conversa me emocionou mais do que esperava. Por meses, eu havia visto Luciano principalmente como um problema a ser gerenciado. Agora começava a ver novamente o pai que eu havia conhecido antes da morte de mamãe. Lidiane também estava passando por sua própria transformação. Ela havia se matriculado não apenas no MBA que mencionara, mas também em cursos de ética empresarial e responsabilidade social corporativa. Quero entender não apenas como fazer negócios, ela explicou, mas como fazer negócios da forma certa.
Sua abordagem ao trabalho havia mudado completamente. Em vez de buscar reconhecimento através de apresentações brilhantes de ideias superficiais, ela agora investia tempo em pesquisa profunda e análise cuidadosa. É engraçado, ela comentou certa tarde enquanto trabalhávamos juntas num relatório. Quando eu parei de tentar impressionar as pessoas e comecei a tentar realmente contribuir, o trabalho se tornou muito mais satisfatório. Ma inclinando-se ligeiramente em minha direção. Você sabia disso? Balancei a cabeça lentamente, ainda tentando assimilar a realidade. Minha voz saiu como um sussurro. Não, eu nunca soube. Luciano continuava de pé, segurando agora o documento contra o peito como se pudesse fazê-lo desaparecer pela força de vontade. Suas mãos tremiam tanto que o papel produzia um leve ruído que parecia ecoar na sala silenciosa. Ana não estava... Ele começou, sua voz ganhando um tom desesperado que eu nunca havia ouvido antes. Ela não estava bem nos últimos meses. Os remédios, a dor... Ela não estava pensando com clareza quando escreveu isso. A sugestão de que mamãe não estava em pleno controle de suas faculdades me atingiu como um insulto pessoal. A indignação que havia ficado dormindo dentro de mim por 3 anos finalmente despertou com força total. Levantei-me da cadeira com uma energia que não sabia que possuía. Mamãe estava lúcida até o último dia, disse, minha voz saindo firme e clara, ecoando pela sala com uma autoridade que eu mesma não reconhecia. Ela trabalhou até 2 semanas antes de falecer. Revisava contratos, aprovava orçamentos, tomava decisões estratégicas. Todos aqui sabem disso. Tio Marcos assentiu vigorosamente, como se finalmente tivesse permissão para expressar o que pensava. Ana sempre foi a mente mais afiada desta empresa. Mesmo doente, ela mantinha controle total sobre tudo. Ela me ligava toda semana para discutir os relatórios mensais. Acrescentou prima Juliana, sua voz ganhando força conforme falava. Sempre muito clara, muito precisa em suas observações. Nunca notei qualquer sinal de confusão. Senhor Roberto se levantou lentamente, sua idade avançada não diminuindo em nada a autoridade em sua voz. Ele havia conhecido mamãe antes de qualquer um de nós. Havia testemunhado sua transformação de jovem ambiciosa em empresária respeitada. Luciano, disse, olhando diretamente para meu pai. Eu trabalho com vocês há 25 anos. Acompanhei Ana desde quando ela transformou aquele pequeno negócio familiar numa empresa sólida e respeitada. Ela sempre soube exatamente o que estava fazendo, em cada decisão que tomou. Lidiane, que havia permanecido em silêncio desde que descobrira o documento, finalmente falou. Sua voz estava diferente, menor, despida da confiança arrogante de poucos minutos atrás. Papai, disse olhando alternadamente para ele e para mim, por que você escondeu isso de nós? A pergunta ecoou pela sala como uma acusação direta. Luciano olhou para a filha mais nova, depois para mim, depois para os outros acionistas. Estava encurralado, e todos sabíamos disso. A dinâmica de poder que ele havia construído cuidadosamente nos últimos 3 anos estava desmoronando diante de nossos olhos. Eu estava protegendo a empresa, ele disse, mas sua voz soava oca mesmo para ele próprio. As palavras pareciam ensaiadas, como se ele tivesse antecipado este momento e preparado uma defesa que agora percebia ser inadequada. Protegendo de quê? Perguntei, dando um passo em sua direção. Protegendo de mim? Brenda é jovem, inexperiente em decisões difíceis. Ele continuou, tentando recuperar alguma autoridade, mas falhando miseravelmente. Achei que seria melhor... Inexperiente? A palavra explodiu de mim como um rugido. 3 anos de humilhação, de ser tratada como incompetente, de ver meu trabalho ser creditado a outros, de ser silenciada toda vez que tentava contribuir. Tudo isso se concentrou numa fúria controlada que fez toda a sala se virar para mim. Inexperiente? Repeti, caminhando lentamente ao redor da mesa, até ficar face a face com Luciano.
A proximidade física parecia amplificar a tensão emocional do momento. Eu tenho 15 anos de experiência corporativa. Fiz MBA enquanto trabalhava em tempo integral. Analisava relatórios financeiros enquanto Lidiane estava em festas universitárias. Ficava até tarde revisando contratos enquanto vocês dois assistiam televisão. Minha voz estava subindo, e eu não me importava. Anos de frustração finalmente encontravam uma saída. Inexperiente era permitir que vocês me tratassem como uma funcionária inferior na minha própria empresa. Inexperiente era aceitar ser humilhada em reuniões onde eu tinha mais conhecimento técnico que qualquer pessoa presente. Lidiane recuou alguns passos, seus olhos arregalados. Pela primeira vez em anos, ela parecia pequena, vulnerável. A dinâmica familiar que conhecíamos há décadas estava se desfazendo diante de nossos olhos, como um castelo de cartas em meio a um furacão. Brenda, eu não sabia... Ela começou, sua voz quase inaudível. Você sabia que eu preparava relatórios que você apresentava como seus. Cortei, olhando diretamente para ela. Você sabia que suas intuições sobre o mercado vinham das minhas análises que você ouvia durante os almoços familiares. Você sabia, e escolheu ficar calada. O constrangimento no rosto de Lidiane era evidente e doloroso de observar. Ela olhou para papai como se esperasse que ele a defendesse, mas Luciano estava ocupado demais tentando salvar sua própria posição. O importante agora, ele disse, tentando desesperadamente recuperar algum controle sobre a situação, é discutir como vamos proceder. Esse documento pode existir, mas a gestão efetiva da empresa sempre foi minha. Não podemos simplesmente mudar tudo de uma hora para outra. Senhor Roberto pigarreou, um som que cortou o ar como uma lâmina. Na verdade, Luciano, se o documento é válido, e não vejo razão para não ser, então Brenda tem todo o direito legal de assumir o controle imediato da empresa. E quanto à proposta de expansão? Perguntou tio Marcos, olhando diretamente para mim pela primeira vez na reunião com genuíno interesse em minha opinião. Era o momento que eu havia esperado por 3 anos, sem saber que estava esperando. Senti todos os olhares se voltarem para mim. Não com condescendência ou impaciência, mas com expectativa real. Respirei fundo e caminhei de volta para a apresentação que Luciano havia preparado. A proposta de expansão. Comecei. Minha voz agora firme e profissional, carregada de anos de conhecimento reprimido. É financeiramente insustentável no formato apresentado. Peguei a primeira página da proposta e apontei para os números que havia memorizado durante minhas análises noturnas. O investimento de R$ 2 milhões para 3 filiais simultâneas comprometerá nosso fluxo de caixa por 5 a 7 anos. As cidades escolhidas não apresentam demanda demográfica suficiente para justificar investimentos dessa magnitude. Caminhei até o quadro branco da sala e comecei a desenhar um gráfico simples, mas efetivo. Se analisarmos os dados populacionais e a renda média das regiões selecionadas, veremos que apenas uma das 3 cidades tem potencial real de crescimento nos próximos 2 anos. Lidiane me observava com uma expressão que nunca havia visto antes. Não era mais desprezo ou condescendência. Era algo próximo ao respeito, misturado com surpresa genuína. Talvez pela primeira vez, ela estava vendo a irmã que realmente era, não a versão diminuída que papai havia criado e que ela havia ajudado a perpetuar. Minha sugestão, continuei, sentindo-me mais confiante a cada palavra, seria expandir de forma gradual. Começar com uma filial na cidade de maior potencial, usar os resultados do primeiro ano para validar o modelo de negócios e então considerar a segunda expansão baseada em dados reais, não em projeções otimistas. Prima Juliana se inclinou para a frente, genuinamente interessada. Isso reduziria significativamente o investimento inicial. E o risco, acrescentou tio Marcos, balançando a cabeça em aprovação. Ana sempre preferiu crescimento sustentável a grandes apostas. A menção de mamãe trouxe uma pausa emocional para o momento. Todos nós sabíamos que ela era o verdadeiro padrão pelo qual deveríamos medir nossas decisões. Luciano observava tudo em silêncio, sua expressão alternando entre raiva
E algo que parecia quase orgulho? Como se uma parte dele, enterrada sob anos de preconceito e teimosia, finalmente reconhecesse o que sempre estivera na frente dele. Vocês estão esquecendo uma coisa importante, ele disse finalmente, fazendo um último esforço para manter algum controle. Eu gerencio esta empresa há 3 anos. Conheço os fornecedores, os clientes, os funcionários. Mesmo que o documento seja válido, Brenda não tem experiência prática de gestão diária. Era um argumento que continha uma verdade inegável, e eu mesmo não podia negá-la completamente. Nunca havia sido responsável pela gestão operacional da empresa. É verdade, admiti, surpreendendo a todos com minha honestidade. Eu não tenho experiência em gestão executiva no dia a dia, mas tenho algo que é igualmente valioso: conhecimento profundo dos números, das tendências de mercado e uma compreensão clara da visão que mamãe tinha para esta empresa. Olhei diretamente para Luciano. E, diferentemente dos últimos 3 anos, eu não pretendo tomar decisões importantes sozinha. Esta empresa sempre funcionou melhor quando havia colaboração verdadeira, quando todas as vozes qualificadas eram ouvidas e respeitadas. A ironia das minhas palavras não passou despercebida por ninguém. Senhor Roberto sorriu discretamente. Tio Marcos balançou a cabeça em aprovação clara. Brenda, disse,